Do nosso motorista de Itajaí. Vamos embora, que agora tem entrevista aqui no nosso meio-dia. Só Urrutia. É isso aí, Fernando. Eu estou aqui com a deputada Daniela Henrique, do PL, uma mulher que se destaca na liderança, na representação na Câmara dos Deputados e que está hoje para compartilhar um pouco sobre projetos e iniciativas. Bem-vinda ao SCC Meio-Dia. Bom dia, Sol. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente e estamos sempre à disposição. Deputada, diferentes projetos têm tramitado aí com o teu DNA também nesse processo legislativo em Brasília. Um deles diz respeito ao incentivo ao empreendedorismo. Como é que está esse projeto e como é que ele impacta os catarinenses? Bem, quando nós assumimos esse mandato de deputada federal, nós tivemos um fomento, um incentivo, um pedido para que as mulheres, a bancada feminina, fizesse um projeto para as mulheres também, né? E eu fiz esse projeto pensando nisso também, pensando também nas mulheres, porque o empreendedorismo, o fomento ao empreendedorismo é bom para todo mundo, é bom para o Estado, é bom para a pessoa, é bom para as mulheres também, porque não gera custo para o Estado, pelo contrário, gera desenvolvimento para o Estado e gera principalmente desenvolvimento para as pessoas, para quem quer empreender, né? E muitas vezes, a gente via agora há pouco o que tu falavas, né? Muitas mulheres precisam sair de situações de violência, inclusive, e nada melhor do que a independência financeira, nada melhor do que um programa, uma política pública estadual, que permita que, nacional, né? Que permita que as mulheres possam também sair de situações difíceis muitas vezes e galgar sua independência financeira, empreender e ter sucesso na vida profissional também. Daniela, foi a primeira vice-governadora em Santa Catarina, a primeira mulher que chegou à agronômica, digamos, né, junto com o governador Moisés na época, uma representante da região oeste e que ergueu uma bandeira que é a questão do agronegócio, né, enquanto vice-governadora e agora muito mais presente na Câmara dos Deputados com essa pauta. E você tem debatido muito a questão do imposto ao agronegócio. O que a gente tem em tramitação e quais medidas efetivas os produtores catarinenses podem ter na tua liderança? Então, eu acho que uma das principais ações que chamou a atenção enquanto vice-governadora foi a defesa ao agronegócio, especialmente naquela situação em que o governador quis aumentar os impostos, né, tirar os incentivos fiscais e que eu trabalhei intensamente para que a gente conseguisse reverter aquela situação que teria quebrado o Estado, né? E eu acho que foi a coisa que mais me deixou feliz durante o mandato foi ter fomentado, fortalecendo a agricultura de Santa Catarina, né? O agronegócio de Santa Catarina, que isso é 30%, enquanto vice-governadora. Enquanto vice-governadora, que é 30% da nossa economia e 70% das nossas exportações. E agora na Câmara não tem sido diferente. Eu tenho trabalhado muito na Comissão de Agricultura, junto à FPA também, junto a todas as instituições, atendendo as demandas e trabalhando sempre pelo não aumento da carga tributária, né? A gente teve um papel muito importante também na questão do texto dessa reforma tributária, melhorando o texto para que ele foi aprovado, né? Eu sou terminantemente contra a reforma da forma como ela foi feita, mas eu consegui trabalhar para que o texto melhorasse para o produtor, para as cooperativas, porque se a gente tributa na origem, a gente tem que tributar lá no final, não no início, porque vai agregando no meio da cadeia produtiva, até o produto final, vai agregando valores e impostos, e se a gente começa a aumentar, vai chegar no consumidor e vai desestimular Chega na prateleira do supermercado, Chega né? na prateleira e desestimula. Deixa eu fazer uma pergunta, você que é do Oeste, que está em Brasília, integra ali o Fórum Catarinense. A gente teve, na sexta-feira, um anúncio do governador Jorginho com relação à BR-282, que ele quer trazer para o Estado essa responsabilidade em virtude da lentidão do governo federal. A gente teve diminuição de recursos para as rodovias federais em solo catarinense. O que falta do governo federal para uma atenção mais efetiva a essa demanda, especificamente da 282? A gente tem na infraestrutura uma das nossas principais dificuldades, né? Santa Catarina é um estado produtor, um estado que se vira sozinho, mas ele precisa de infraestrutura, que é o grande gargalo do nosso desenvolvimento, é o grande custo de produção para o estado de Santa Catarina. E lá atrás, enquanto vice-governadora, enquanto governadora interina, eu tentei apresentar um novo projeto
para as BRs, no sentido de nós termos abatido da nossa dívida com a União os investimentos nas BRs. É um sistema justo, já que o governo federal não investe nas nossas BRs, ou não o quão suficiente para, e a gente deve para a União e paga, nada mais justo do que a gente tirar desse valor que a gente paga para investir nas nossas BRs, que é o nosso grande dificultador de produção, né? E a gente precisa ter uma infraestrutura de acordo com a nossa capacidade produtiva, né? E o governador Jorginho, essa eu acho que é a nossa grande alegria, né? As dificuldades que a gente tem em Brasília, a gente vê o governo indo muito bem aqui. E essa última iniciativa do governador Jorginho no sentido da 282, eu acho que é muito favorável. Eu acho que a gente tem que se impedir para que o Estado possa tomar conta dessa BR e que seja abatido da dívida pública que a gente tem com a União. Ao invés de mandar dinheiro para a União para pagar a dívida pública, mantém o dinheiro aqui no Estado e investe onde a gente realmente precisa. Eu acho que isso é descentralizar, é tirar, aquela velha frase que a gente fala, né? Menos Brasília, mais Brasil. É o que a gente precisa, mais efetividade, e com essa efetividade do governador, eu acredito que a gente vai ter um sucesso muito maior, e é um projeto que pode contar com o meu apoio também lá. Maravilha. Para encerrar, fato político, situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, Santa Catarina com um cenário desenhando duas pré-candidaturas, natural reeleição, candidatura de reeleição de Jorginho Melo, projeto João Rodrigues de Chapecó, de tua região. Como é que tu enxerga o cenário em Santa Catarina com a possível não participação de Jair Bolsonaro nas urnas em 2026? Esse é um grande desafio que a gente tem, né? E é uma esperança que a gente mantém firme até o final, que o presidente Bolsonaro esteja no cenário político, que a gente consiga reverter essa série de injustiças que estão acontecendo, né? Ou, no mínimo, é um procedimento jurídico totalmente avesso a tudo que a gente viu, né? Ao longo da história do direito nacional. E o governador Jorginho tem todo o nosso apoio, está fazendo um trabalho excepcional. Evidentemente que tem diversos outros nomes, né, sendo colocados à disposição do eleitorado, mas eu entendo que o governador Jorginho precisa dar continuidade a esse mandato que ele está fazendo, porque mudou absolutamente tudo. Muita coisa que eu gostaria de ter feito, ele já está fazendo, desde a questão da energia trifásica no campo, agricultura, saúde, educação, segurança. E, além de tudo, ele tem um olhar muito diferenciado para o desenvolvimento do Estado. Está trazendo muitas novidades e resolvendo os problemas do nosso Estado. Então, a gente espera e eu acredito que o fator Bolsonaro é muito importante, mas pelo trabalho que ele tem desenvolvido, esse fator também vai ser preponderante na eleição de 26. Perfeito. Muito obrigada pela tua presença aqui conosco. A gente deseja sucesso na tua caminhada em Brasília. É isso, Fernanda. Obrigada. Obrigado, deputada. Sol.